No ar, Momento Sindical Bancário. Momento Sindical Bancário é um programa de responsabilidade do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região para falar sobre assuntos de interesse da categoria bancária e dos trabalhadores. No ar, Momento Sindical Bancário. Boa noite, ouvintes da FM Cidadania 98.7, Jornal Boca da Noite, Momento Sindical Bancário começando nesta segunda-feira de 26 de setembro de 2022. Hoje nós vamos iniciar, queridos ouvintes, com a atividade que nós fizemos, o sindicato fez no último dia 24, sábado passado, sobre o Setembro Amarelo. O sindicato realizou esse evento lá nas suas dependências. O companheiro Anchieta Medeiros esteve presente também, que está aqui conosco hoje, mais uma vez, na apresentação do programa. Qual foi a sua impressão, companheiro Anchieta, sobre aquele acontecimento? Boa noite, ouvintes da Cidadania 98.7, companheiros e companheiras bancárias, companheiro Diógenes. E a técnica aqui que está nos apoiando. Muito bem, eu penso que o nosso sindicato está de parabéns com essa atividade, com essa atitude que vem demonstrando a preocupação com os temas importantes que são agora lançados em campanhas, como essa campanha do Setembro Amarelo. Muito, muito oportuno a categoria bancária que compareceu, né? Viu como foi um momento muito de informações valiosas para ter o cuidado preventivo em relação a essas doenças, principalmente o cuidado com a vida. Setembro Amarelo é prevenção contra suicídios, né? E nós vimos realmente uma grande colaboração da doutora, a psicóloga Lígia, que estava no momento, e também a outra ponto de suma também importância, a questão do yoga, né? Teve um mestre, Raimundo Luz, lá, com a categoria, ensinando essa prática, dando as primeiras noções, de forma que o sindicato está realmente antenado com essas situações e levando a categoria, oportunizando conhecer, participar e ver como é importante também a vida sindical. Não se restringe só à questão salarial, mas a toda uma problemática do mundo, da jornada de trabalho como um todo. Foi positivo. Muito bem, Anchieta. Realmente, até as crianças estavam lá, né? Nós tínhamos monitores, palhaços fazendo brincadeiras, enquanto os pais faziam uma aula de yoga, né? O professor Raimundo Luz. Tivemos um coffee break muito bom, com a boa música ao vivo. A psicóloga, a doutora Lígia, fez uma palestra muito, muito focada nessa questão da prevenção do suicídio e das doenças mentais, né? E realmente todos os diretores estão de parabéns muito bem decorado, né? Eu vi as decorações com galhos de ipês amarelos, né? Uma frase me chamou a atenção: vejo flores em você. E aí nós também, para cada bancário que foi, nós distribuímos um arranjo de flores, né? Com a planta e tal. Realmente foi uma atividade que demonstra que o sindicato se preocupa com a saúde do bancário, com a saúde da categoria. O programa da 98.7, aqui, Momento Sindical Bancário, é também transmitido pelo YouTube, né? O brother Lucas já passou o link, então nós estamos aí com vários ouvintes. Companheiro Hermes, do blog Democratizando a Comunicação, ele fica com o rádio ligado lá, esperando o nosso programa. Um abraço, companheiro Hermes. O Instagram do sindicato é @Sindicato Bancários Mossoró. Quem quiser
saber notícias instantâneas, o Instagram está sempre funcionando. Facebook, @bancários_Mossoró. Temos o Twitter, Bancário Mossoró, @Bancário Mossoró. No YouTube você procura TV Bancários Mossoró ou Sindicato dos Bancários Mossoró e Região, você vai encontrar. Inclusive depois nós colocamos esse programa que é agora no YouTube da FM 98. Você pode procurar também FM 98.7 que você vai encontrar este programa. Nós temos um podcast chamado Voz Bancária, que está no Spotify, Google Podcast, no Apple Podcast, na Anchor FM e em outras plataformas de podcast. Anchieta, nós vamos falar de um assunto aqui que, apesar de aparentemente estar superado, mas não está, porque foi da campanha salarial. Alguns colegas bancários reclamando porque a PLR dos bancários esse ano veio a menor, né? Nós já entendemos que a categoria ficou chocada com o desconto retido na fonte sobre seus salários e sobre a primeira parcela da PLR, que é a participação nos lucros resultados recebida em setembro. Isso ocorre, meus companheiros e companheiras e ouvintes, por causa da falta de correção da tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda da PLR, assim como a tabela do imposto de renda de pessoa física, não é reajustada desde 2016. Então, como essa tabela, como os salários e a PLR dos bancários são reajustados ano a ano, a tabela do imposto de renda não é. Então, não havendo essa correção da tabela, há uma corrosão dos rendimentos dos trabalhadores em termos reais por conta do aumento do desconto do imposto. Então, é por isso que os companheiros e as companheiras reclamaram com uma certa razão, dizendo, mas a PLR veio menor. Mas é porque desde 2016 o governo não aumenta, não corrige o índice de descontos lá. Então, por exemplo, um caixa que recebeu a PLR com regra majorada de 2,2 salários em 2021, ele teve um desconto de R$ 696,47 de imposto de renda na PLR. Enquanto que em 2022, para a mesma função e regra da PLR, o desconto foi de R$ 990,66. Ou seja, ele teve um aumento de imposto descontado de quase R$ 300 a mais do que o ano passado. Então, daí o problema da PLR, a gente achar que foi menor. Mas ela foi maior, mas só que o imposto de renda continuou mordendo e de uma forma maior. Ok? Pera Anchieta. Isso, Diógenes. É importante esse esclarecimento realmente, porque a expectativa era que a chegada dessa participação nos lucros realmente fosse a maior. Mas, lamentavelmente, o trabalhador sempre é penalizado de alguma forma, né? Tiram, não corrigem essa tabela, dando prejuízo a nós, trabalhadores. É incrível, mas é verdade. Queria dar aqui também uma boa noite aqui, já os ouvintes aqui que estão no chat. Ou no chat, né? É Graziela Fernandes, boa noite, Anchieta Diógenes. José Maria de Souza, companheiro, boa noite. José Maria é ouvinte assíduo. O companheiro também, Francione Aires, boa noite, companheiros. Pois é. Muito bem, é importante a participação de vocês, que constrói com a gente esse momento sindical bancário, Mossoró. Tem Dalvaci e Romero. Dalvaci é nossa ouvinte também, toda segunda-feira. E vários outros. Vânia Diógenes, aqui Vaneide, Alzenir. Obrigado pela audiência. Cheto, um tema que está em voga e que a gente não poderia deixar de abordar rapidamente, a questão das eleições 2022, né? Uma dúvida que está assolando muita gente ainda é perguntando se quem não fez a biometria, aquele processo de cadastragem digitais,
se poderá votar normalmente em 2 de outubro. Sim, não deixe de comparecer. Quem não fez a biometria, ela foi suspensa devido à pandemia, mas quem não fez o cadastro da biometria poderá votar, sim, deve ir votar, certo? Leve, se você não tiver o título de eleitor, leve a sua carteira de identidade, a sua carteira profissional, CNH, a carteira nacional de habilitação, a carteira de motorista, mas nada vai impedir você de votar. O seu nome vai estar lá e você vota, mesmo sem ter feito o cadastro da biometria. Outra coisa que preocupa a questão da violência que está ocorrendo no país. Nós dizemos às pessoas que não se intimidem, evitem as provocações, mas não deixem de votar por isso. Se achar que vai, não precisa nem mostrar a cor do partido que você vai votar, a sua preferência. Vá normalmente, que a polícia vai estar nas ruas, a justiça eleitoral está atenta, as próprias forças federais, então não há motivo para deixar de votar. O voto é uma arma importantíssima para o trabalhador. É aí que o trabalhador vai expressar a sua escolha por alguém que vai lhe defender. Pergunta-se muito, qual é a posição do sindicato? O sindicato não tem partido político, não tem, porque a categoria tem vários eleitores e tal. O que o sindicato diz é o seguinte, é que procure saber quem é os candidatos que são comprometidos com a defesa do trabalhador. Então, se você vir que um candidato, ele vai lá para o Congresso, ele vai para a presidência da República, para lutar contra os trabalhadores, para acabar com o sindicato, para aprovar leis, reformas, como a reforma trabalhista e da Previdência, que prejudica o trabalhador, então você procura saber se esse candidato ele tem um compromisso com o trabalhador. Essa é a indicação que o sindicato nos dá. E, finalmente, nós queríamos dizer exatamente que a reforma trabalhista, ela provocou o maior desemprego dos últimos anos, do ponto de vista da informalidade. Então, houve muita promessa de que a reforma trabalhista seria boa, mas de 2019 para cá, aumentou em 1 milhão o número de trabalhadores que não conseguem pagar a Previdência Social em relação a 2012. Então, você vê como aumentou muito o número. E aí, muitos dos que estão pleiteando o voto hoje, eles foram responsáveis por essa reforma trabalhista. Eu vou me despedindo por aqui. Anchieta, as suas considerações finais. E segunda-feira estaremos novamente aqui com o Momento Sindical Bancário, um programa do Sindicato dos Bancários de Mossoró, dentro do jornal Boca da Noite da FM 98.7. Anchieta. É isso, meu companheiro Diógenes. Também nós já estamos reconhecendo o final. É exatamente desejar uma boa noite a todos os companheiros e companheiras bancários, nossos ouvintes, e dizer que o sindicato está também nessa luta radiofônica, vamos dizer assim, né? Usando o rádio para chegar à casa de cada trabalhador e dos ouvintes da 98.7. Boa noite, muito obrigado. Você acabou de ouvir Momento Sindical Bancário.